Bom, galera, hoje eu quero falar a respeito de Seth freaking Rollins aqui com vocês, né? O nosso arquiteto, ou talvez a gente pode chamar de o nosso visionário, ou o Messias, ou o Beast Slayer, ou o King Slayer, enfim, diversas e diversas versões que o Seth Rollins foi tendo ao longo da carreira. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco sobre o Seth Rollins hoje em dia, né? Por quê? Porque rola várias opiniões diferentes sobre o Seth Rollins e Seth Rollins versão Coringa, que por sinal, o Seth Rollins em si é um superstar que eu jamais imaginaria que estaria interpretando algo próximo do personagem do Coringa. Eu imaginei que em algum momento a gente ia ter um personagem assim na WWE, mas eu não imaginei que seria o Seth Rollins em si, tentando trazer algumas referências. Claro que apenas referências, tá longe de ser uma atuação de Coringa, porque eu acho que é muito difícil isso acontecer na companhia, sabe? Você tem um personagem ali que ele não tem ambições, né? Inclusive já vai contra já o slogan de visionário. Ele só quer o caos, ele é o agente do caos, então ele não tá afim de títulos, cinturões, ele só quer criar conflitos. Eu gostaria de um personagem assim na WWE, que eu acho que talvez fosse funcionar até melhor como um gerente geral do que um superstar, né? Porque seria um cara ali que ia tentar criar o máximo de conflito entre os lutadores, separar duplas, esse tipo de coisa ali. Transformar babyfaces em caras irados ali, em caras fora de sério, sabe? Que perdessem a linha. Que foi mais ou menos o que o Seth Rollins conseguiu fazer com o Roman. Deixar o Roman putaço ali. O Roman, inclusive, irracional e tão bravo. Só que pra ele não fez muito sentido porque ele tava atrás de um título, né? Então, enfim. Mas vocês entenderam o ponto. O que acontece? Muita gente também faz críticas ao Seth Rollins, não apenas a essa versão, mas a algumas atrás, né? Dizendo que, esse Seth Rollins não presta mais, o Seth Rollins realmente legal, era o Seth Rollins 2015. Que é uma coisa que precisa ser superada, né, gente? Porque, assim, o Seth Rollins 2014 e 2015 já faz, assim, deixa eu ver, 7, 8 anos que aconteceu. E, gente, nenhum superstar vai ser a mesma coisa 7, 8 anos depois. Até porque se fosse, ficaria chato. Porque seria a mesma coisa todo santo ano. Que é uma coisa que a gente inclusive reclama do próprio New Day. Que não se modifica, que não melhora. O mesmo New Day que a gente viu em 2015, a gente vê hoje em dia, sabe? Não teve algo diferente. Até as cores, os caras mantêm às vezes as mesmas cores que usavam lá, né? Então é preciso adaptações, é preciso evoluções. Ou talvez não evoluções, às vezes não vai ficar melhor do que era lá atrás. Mas o Seth Rollins em si, quando eu penso nele, eu lembro muito de uma situação onde, sei lá, você pode ter um sobrinho, você pode ter um filho, ou pode ter acontecido já com você. De quando é criancinha, todo mundo gosta, né? Todo mundo elogia, ou quase todo mundo. Aí vai crescendo, aí começa a ver opiniões do tipo, pô, gostava mais quando era pequenininho, gostava mais de você antes, agora você tá mala, agora você tá chato, agora você tá insuportável. Ser antigamente era mais legal, né? Tinha que voltar a ser como antes. Como que vai voltar a ser como antes? Não dá, gente. Ninguém volta a ser criança, ninguém volta a ser infantil. E aquele Seth Rollins 2014, 2015, ele era uma construção de um jovenzinho, né? De uma criança, né? Era alguém meio que bobinho no Shield, e aí foi meio que cada vez mais evoluindo, que é inclusive a promo que ele faz pós-traição do Shield. Eu comprei minha evolução. E ela veio acontecendo. É um Seth Rollins que ele era infantil, era mimado na autoridade e foi perdendo esse mimo aos poucos, sabe? Pô, beleza, agora a gente tá te ajudando, mas agora na próxima você vai ter que ir sozinho. Você vai ter que ter um plano, você vai ter que ganhar limpo, você vai ter que fazer isso e aquilo. E ele realmente ele foi se tornando cada vez mais forte com o passar do tempo, né? Por isso que é impossível o Seth Rollins voltar a ser aquela versão, porque ele já passou por aquele processo de construção, de adolescência dele. Não é mais um Seth Rollins adolescente crescendo e tentando superar os desafios. Já é um Seth Rollins maduro, já passou 7 anos de 2015, gente. Não tem como ele voltar a ser aquele cara. Beleza, eu também achava melhor, provavelmente dificilmente a gente vai achar uma versão melhor do que aquela. Mas passou e vai acontecer com todos os superstars da WWE isso, sabe? Alguns por até atingir o auge deles depois de mais velhos. O do Seth Rollins ficou mais legal quando ele era novinho. Hoje em dia, ele precisa se adaptar a um outro estilo. E aí veio vários estilos diferentes. Pra mim, o grande erro que a WWE teve com o Seth Rollins, na verdade, foi quando eles tentaram jogar ele como um grande babyface.
E o Seth Rollins, eu acho que ele não se encaixa como um grande babyface. Claro que em um momento ou outro, fazer face turns, beleza. Mas um cara com o histórico dele, e aí que foi legal de terem feito aquela rivalidade com o Kevin Owens, porque trouxeram naquela rivalidade o Kevin Owens falando a real, que ele conhecia quem era o verdadeiro Seth Rollins, né? E ele realmente depois revela quem era o verdadeiro ele. O Seth Rollins é alguém interesseiro. O Seth Rollins, ele não dá valor aos parceiros realmente. Essa historinha dele de voltar com o Shield nunca convenceu, sabe? Ficou muito estranha, ficou muito tosca ali. Porque o Seth Rollins não era um cara de grupo. Ele traiu os parceiros dele. Se ele tivesse que sacrificar o Orton igual ele sacrificou na autoridade, sacrificava. Sacrificar Kane, sacrificar o Ratinho de Jararaca. Não importa, né? O que importa é o quê? Ele buscar o seu prêmio, a sua glória, né? E não houve um momento ali realmente de um arrependimento para valer do Seth Rollins. Talvez alguns vão dizer que foi quando o Triple H rivalizou com ele. Mas ali parecia muito mais uma vingança dele com o Triple H. Não parecia ser ali uma redenção de fato, sabe? Não ficou muito convincente. E às vezes que ele realmente voltou a se unir com o Shield parecia mais ser um jogo de interesse, sabe? Não, eu preciso fazer isso porque nesse momento a gente tem os mesmos inimigos. E não exatamente uma tentativa de voltar a uma aliança, uma amizade, né? Então não ficava convincente. E o Seth Rollins ali, até por essas maldades que ele fez, quando ele faz face turns, muita gente não consegue gostar do Seth Rollins, sabe? Muita gente ainda fica lembrando do que ele fez lá atrás. Então fala, mano, sim, esse cara tá tentando ser bonzinho agora, mas eu conheço esse cara é um desgraçado, cara, não adianta, meu amigo, não adianta você querer se vender como um amigão, né? E eu acho que esse é o legal do Seth Rollins, ele nunca ser o favorito número 1. Então vai ter lá um combate onde tá o AJ Styles junto, ele não vai ser a principal torcida vai ser o AJ Styles. Se tiver o Finn Balor envolvido, vai ser o Finn Balor. Se tiver o Roman envolvido, o Roman tem mais fãs que ele, o Lesnar vai ter mais fãs que ele, o John Cena vai ter mais, o Dean Ambrose dá pra discutir quem tem mais. Então assim, ele nunca vai ser o número 1 da galera, e esse é o Seth Rollins. O Seth Rollins não foi feito pra ser favorito, o Seth Rollins não foi feito pra ser a primeira opção, ele sempre é uma terceira via, ele sempre vai ser o terceiro nome ali a poder chegar e vencer igual foi na WrestleMania 31. Então tem dois adversários, tem um que é o principal heel, tem o outro que é o principal face e tem o Seth Rollins sempre nessas histórias, sabe? Sendo ali o segundo principal babyface ou o segundo principal heel. Nunca é o número 1 da história. E é aí que ele funciona, é aí que ele se encaixa, sabe? Sempre vindo aí como esse terceiro elemento. Então o Seth Rollins, ele não vai ser o mais odiado e também não vai ser o mais amado, ele vai ser sempre o meio termo. E é aí que eu acho que ele se encaixa, por isso ele como babyface eu acho que não funciona. Por isso que ele como heel eu acho que é um encaixe muito melhor, né? E aí a gente viu as versões dele heel realmente funcionaram. A versão dele de sendo ali meio que um mafioso, quando ele começou com essa história de Messiah, dava muito certo. Agora ele vem com essa questão de visionário aí, que sofreu algumas adaptações também. É um cara mais debochado, é um cara que subestima todos os adversários que ele vai ter, tenta demonstrar ser tranquilo. Tem que começar a vencer. Essa que é a questão. O grande problema do Seth Rollins é que ele, ultimamente, ele não vem vencendo. E não é que ele vem perdendo pra elevar outros nomes. Não, os caras não saem elevados. Os caras saem, às vezes até pior, quando vencem o Seth Rollins. E eu acho que não é momento disso. É momento desse personagem crescer com vitórias. E aí a gente vai ver esse ano de 2022 se isso vai acontecer ou não, né? Mas, por exemplo, ele até tá envolvido recentemente em títulos, mas ficou um tempo sem se envolver com títulos e as histórias mesmo assim eram mais interessantes. Que é uma coisa que o Bray Wyatt antigamente fazia, que o Miz também às vezes faz, que é ter rivalidades boas, combates bons, sem valer cinturões, né? Ele hoje tem uma função importante nesse aspecto. Agora, tem que superar, né, gente? Tem que superar. A gente tem que pensar em como deixar interessante esse personagem dele. Seja quem gosta, seja quem não gosta. Pô, o que precisa mudar? Ele precisa parar de rir? Tem gente que não gosta de ver o Seth Rollins rindo, né? Eu, por exemplo, acho da hora, mas não, é forçado, tá bom. Então, lança uma crítica nisso. Precisa começar a vencer, que é uma coisa que eu tô dizendo. Precisa começar a vencer. Pra não virar um Chris Jericho também, de, montar sempre uma puta rivalidade, muita promo e no final perder. Aí não adianta nada, né? E
Dentre outras coisas, precisa mudar esse negócio de visual, precisa mudar a storyline, então volta pro personagem anterior lá, que era Babyface, que eu gosto e tal. Agora, isso de ficar sempre lembrando o Seth Rollins de 2015, porque o Seth Rollins do Shield, o Seth Rollins da Autoridade, gente, acabou. Supera, gente, não vai ter como voltar, até porque nem sentido faria. Vamos superar isso, pelo amor de Deus.